pode ainda conseguir a vaga na Libertadores, porque vão abrir mais vagas do que o normal. Agora, a verdade é o seguinte, é um investimento muito alto, um treinador de renome que ainda não convence. Até vence, mas não convence. Claro que o Grêmio é muito forte, tem que respeitar o Grêmio lá na Arena do Grêmio, né? É um time que joga muito bem em casa, muito bem treinado pelo Renato, mas as ambições do Flamengo deveriam ser maior, principalmente depois de ter saído na frente, deveria ser mais competitivo, ampliar ou segurar um resultado que lhe daria aí uma certa tranquilidade. Passaria o Botafogo, claro. Daria uma certa tranquilidade no objetivo do Campeonato Brasileiro, que para mim está completamente errado. Se o objetivo do Flamengo não fosse ser campeão brasileiro, tá tudo errado. Eu concordo. Eu só acho que assim, de fato, também me incomoda o fato de que o tratamento com o Rueda é um pouco diferente do que era com o Zé Ricardo. Tratamento de torcida. Com os estrangeiros no modo geral, PVC? De um modo, pode ser. Eu acho que o Zé Ricardo vinha fazendo um trabalho bom até o momento que ele começou a ficar muito tenso com a cobrança externa. Muita gente queria a cabeça do Zé Ricardo há muito tempo e ele não suportou. O Rueda tem que ter tempo para trabalhar. Não é porque cometeu um erro, se é que foi erro do Zé Ricardo, tem que cometer um erro com o Rueda. Ele tem que ter tempo para trabalhar, tem que começar o ano que vem. Vai ter mais pressão se acontecer o que já ameaçou acontecer hoje. Porque o Vasco ia assumir a liderança, ia passar o Flamengo. O Vasco ia para a zona Libertadores em 7º lugar e o Flamengo ia sair da Libertadores. Até os 46 do segundo tempo, quando o Vitória empatou o jogo com o Vasco no Maracanã. Então, esse ponto, sem dúvida. O Flamengo é que está devendo. O Vasco é tema o próximo do AUP. A gente, às vezes, atribui tudo ao técnico. E tem uma coisa que é evidentemente do time. O Flamengo não aconteceu neste ano. O Flamengo não aconteceu na Copa do Brasil, no Campeonato Brasileiro, na Libertadores. Com e sem Rueda. Com e sem o Rueda. Então, assim, não é o Rueda, é o Guerreiro que não jogou hoje, é o Diego que não jogou hoje, é o Everton Ribeiro que chegou no meio da temporada. Um pouco pode ser essa filosofia que o Flamengo tem tido para baratear a contratação, de trazer no meio do campeonato. E aí você mexe no time no decorrer da campanha. Pode ser que o Flamengo está em dívida com ele mesmo, sem dúvida. Tanto com o Zé Ricardo quanto com o Rueda. O Everton mudou o jogo hoje. Quando o Everton entrou no começo do segundo tempo, ele transformou a partida. Faz os 2 primeiros gols e depois o Luan marca o terceiro. O Grêmio mereceu vencer, teve mais posse de bola, teve mais controle, mais chances de gol. Apesar do Flamengo ter sido muito no primeiro tempo. O Everton com H? O Everton Ribeiro. O Everton Ribeiro. O Everton fez o gol, o Everton só fez o gol, né? E aí o Grêmio faz a virada depois. Até o primeiro gol do Flamengo, o Flamengo era muito aquilo que a gente conhece do Flamengo. Controla a posse de bola, joga no campo de ataque, mas não acontece nada. Não acontece, é um time que parece que falta definição, decisão, querer ganhar. O Everton Cebolinha, em 2 minutos, explodiu a vantagem que o Flamengo tinha conquistado, Sormani. Então, Vilani, aí vai muito em cima daquilo. Eu queria falar mais do Flamengo, você vai me perdoar, entendeu? Claro, depois a gente fala. Não, mas a gente vai falar do Grêmio também. Claro. Eu acho que a gente tem que guardar a nossa saliva pro Grêmio em termos de Libertadores. Esse é o grande objetivo do time gaúcho, tá? É claro que ele vai somando seus pontos, está tentando se garantir no G4, porque se não ganhar a Libertadores, ele não está garantido na própria competição no ano que vem, ele vai depender do posicionamento dele no Campeonato Brasileiro, etc e tal, e o Renato Gaúcho está administrando do jeito que ele entende ser o mais adequado. Ó o Vaz. Eu acho, por exemplo, que o Grêmio tinha tudo para ser campeão brasileiro. Tudo. Eu não acho, por exemplo, que o Renato Gaúcho administrou bem essa situação. Dá para ganhar a Libertadores e o Campeonato Brasileiro também. Alguém pode dizer, não tem elenco para isso. Eu acho que tem. Por exemplo, você pega lá na recém-terminada temporada europeia. O Real Madrid foi campeão espanhol e foi campeão da Champions League. Mas o elenco do Real Madrid... Não, a gente está discutindo dinheiro aqui. A gente está discutindo quantidade. No tá? futebol brasileiro nunca aconteceu isso. Exatamente. Então, para não dizer que nunca aconteceu, aconteceu com o Santos em 62 e 63 na Taça Brasil. Mas era diferente. Quando ele jogava, o Santos jogou 4 partidas na Taça Brasil nos 2 anos. Aqui no Brasil, renuncia-se com muita facilidade o Campeonato Brasileiro em nome da Libertadores. Eu acho isso um erro. O Corinthians é um time que está pedindo para alguém ganhar o campeonato. Parece que ele está dizendo assim, eu não quero ganhar o campeonato.
Ele está dando todas as chances possíveis para que alguém ganhe o campeonato. Porque o segundo turno que o Corinthians faz é ridículo. Estava com 33% de aproveitamento. Fez um grande jogo contra o Palmeiras. É o jogo, para mim, da arrancada ao título. Agora, se o Grêmio tivesse sido um pouquinho mais determinado durante o campeonato, ele fez 2 partidas contra o Palmeiras com o time reserva. Ele perdeu 16 pontos com o time reserva. 16, né? Olha aí, ó. Esse é um dado muito importante. Então, quer dizer, eu vou gastar minha saliva... Eu só faço uma ponderação. Esse negócio, eu respeito a opinião se o Renato deveria ou não. Agora, falar que o Grêmio perdeu 16 pontos com o time reserva me parece muito simples. Porque ele escalou os titulares contra Corinthians e Avaí e perdeu os 2 jogos. Sim, mas ele perdeu 16 pontos. Então, assim, ninguém garante que com os titulares ele ganharia os 16 pontos eu não disse o contrário, eu dei uma informação. Ele perdeu 16 pontos com o time reserva, isso é fato. Ele se pode discutir se ele ia ganhar os 16 pontos ou não. E os 6 que ele perdeu com o time titular, você não conta? Não importa, eu conto tudo. Só que isso aqui é informação, são 16 pontos que perdeu com o time reserva. Isso aí é fato. Ele podia ter somado os 16 pontos, perdido 8, ganhado só 2, podia acontecer um monte de coisa. Mas a informação, ele perdeu 16 pontos com o time reserva. Não estou dizendo que ele ganharia os 16. Desculpa te interromper. Então, o que eu quero dizer é o seguinte, não dá para ganhar todos os jogos. É impossível um time ganhar os 38 jogos do campeonato. Então, perder para o Corinthians com os 2 jogos com o time titular, ok, faz parte da conta. O que não faz parte da conta é você, por exemplo, perder para o Sport. Você não fazer nenhum ponto contra o Palmeiras. Não fez contra o Corinthians, é verdade. Mas contra o Corinthians, contra o Palmeiras, percebe? Chega um determinado momento desses jogos que você tem que pontuar. E não pontuou porque estava com o time reserva. Eu acho até que a estratégia dele se confirmou correta, em teoria, porque ele chegou na Libertadores. Sim, mas ele poderia chegar ganhando o brasileiro também. O melhor time do Brasil hoje, talvez. Quem é? É o Corinthians. O Corinthians vai ser o campeão brasileiro. Alguém tem... não coragem é uma palavra... Alguém diz aqui, catedraticamente, que o Corinthians é o melhor time brasileiro? Não. O melhor time do Brasil não existe. Não é. Eu acho o Grêmio. Exatamente. 2 times me encantaram na temporada. Grêmio e Botafogo por estilos diferentes. O Botafogo pela vontade e o Grêmio pela bola jogada. Isso, o Botafogo por ter se superado e o Grêmio pela bola que ele tem, pelo futebol que ele joga, que encanta todo mundo. Então, era natural que o Grêmio ganhasse esse campeonato brasileiro. Se o técnico não tivesse feito o que fez. Na minha opinião. Eu concordo com você e acho. E hoje, a prova está hoje, Sormani. Que se você não poupasse 100% do time, por exemplo, hoje jogou sem o Marcelo Godoy e o Cortez e o Barros. Cortez e o Barros. Os 3 jogadores que o substituíram foram muito bem. Então mostra. Porque você manteve o núcleo. Então mostra que tem elenco. Mostra que com um pouquinho de boa vontade, concordo com você, com um pouquinho de boa vontade, e não digo que não deveria, não. Em algum momento. Poderia poupar, mas em todos não. Não, você pega, por exemplo, na Espanha, você acompanha lá o Barcelona e o Real Madrid. O Cristiano Ronaldo e o Messi, eles não saem. Eles poupam 3, 4 jogadores. Isso que o Renato Gaúcho fez no Grêmio, eu achei um absurdo. A única coisa que eu vou defender... Olha só, a única coisa que eu vou defender, eles poupam também, mas os jogadores vão pro banco. Lá tem uma questão seguinte... É um país menor, as viagens são mais curtas, entendeu? O desgaste do deslocamento não existe. E a gente vê em muitos jogos, principalmente no Campeonato Espanhol... Viaja no dia do jogo. Os jogadores ficam lá no banco, quando aperta... eles entram. Às vezes dá certo, às vezes não. É por isso que eu tô assim, e não é assim, o Messi e o Cristiano Ronaldo são 2 casos fora da curva, porque eles jogam sempre de fato. Mas o Bayern, você não pega o time mexendo muito. O time do Bayern na semana passada, o jogo que a gente fez contra o Hertha Berlim, tinha 5 jogadores diferentes do jogo que jogou da Champions, 6. Então jogou 5 titulares e 6 diferentes. Agora, por isso que eu estou dizendo, eu acho que assim, que o Grêmio abriu mão do campeonato, que o Grêmio perdeu o campeonato muito nesses jogos com as reservas. Aí eu repito, ele podia, de fato, você tem razão, ele podia ter ganhado 8 pontos e não ter vencido os 16 com o time reserva, de fato. Agora, a história do Campeonato Brasileiro, ela mostra que tem uma diferença em relação a esses times que poupam menos em outros países. Porque nunca, na história do Campeonato Brasileiro, o time ganhou a Libertadores e o Brasileiro juntos.
E eu Não acho, ganhou. e eu Nem acho o São Paulo só do Tele, pra- nem o Flamengo E do eu São acho Paulo. que só falar um negocinho em cima disso aí, ó. Fala, Simon. Eu acho que o Grêmio, também eu concordo com o senhor Armani, o Grêmio priorizou a competição errada. Primeiro, a Libertadores, nota 1, 100%. Só que o Grêmio quis ganhar a Copa do Brasil também. Aí, para jogar as 3 competições, não tem plantel. Para jogar 2 tem. O Grêmio jogou as ganha a Copa do Brasil porque pensou que podia buscar a Copa do Brasil, tá? E resolveu optar Libertadores e Copa do Brasil. E o brasileiro vamos deixando de lado. Quando o Grêmio saiu da Copa do Brasil, se deu conta, eu acho que a opção foi equivocada. Deveria ter ficado com o brasileiro, pela Libertadores e pelo brasileiro. Porque chegou um momento que o Grêmio gosta mais de Copa, porque Copa do Brasil tem mais a ver. Eu lembro disso, você tem razão. Agora, nunca na história desse país, como dizia o outro lá, foi tão fácil um time, por exemplo, ser campeão brasileiro e ganhar a Libertadores também. Nunca, nunca. O Grêmio pode ser campeão da Libertadores? Claro que pode. Pode perder, pode também, claro. Mas a gente espera que ele seja campeão, vai pegar um adversário muito difícil, ele é favorito pelo time que tem. Eu acho que ele é o favorito. Ele pode perder? Pode. O Lanús está fazendo uma campanha extraordinária, passou pelo São Lourenço, reverteu o resultado contra o River Plate, o que não é fácil, e blá, blá, blá. Mas eu vejo o Grêmio favorito para disputar essa Libertadores. Eu acho que daria para ele ganhar a Libertadores e o brasileiro também. Ia ser inédito, como lembrou o PVC. Essa época do Santos, sinceramente, eu não conto. Eu não conto. Eram poucos jogos. O Campeonato Brasileiro não era um Campeonato Brasileiro, era mata-mata, era Taça Brasil, eram pouquíssimos jogos. Então não dá para você levar isso em consideração.